Como dizem por aí, o pasto pode até acabar, mas os burros, esses eu tenho certeza de que não. Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Quando temos um sistema político onde as pessoas ignorantes das decisões estratégicas fundamentais querem alguém que diga para elas o que elas querem ouvir e estas acabam se aliando a um líder populista que age apenas em face dos interesses próprios, chegamos a um ponto onde a tomada de decisão dos agentes do Estado pode ser fatal. Isso até pode te parecer uma leitura atual de alguns episódios recentes da nossa vida cotidiana. Embora possua um grau de relação, eu preciso te dizer que diretamente não é. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o que eu estou falando, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar que às vezes, só às vezes, uma semelhança não é uma mera coincidência. Sem mais delongas, então vamos rodar a vinheta e ver no que vai dar. Pois bem, primeiro preciso te dizer e te situar no espaço-tempo de que o que eu acabei de dizer na introdução desse vídeo faz parte da chamada teoria de Tucídides. Não entendeu? Então calma que eu vou te explicar. Tucídides foi um historiador grego conhecido por narrar a Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre as cidades-estados de Atenas e Esparta. Portanto, é dele o conceito atemporal que também leva o seu nome e é conhecida como a Armadilha de Tucídides. Sagazmente, ele observou que foi a ascensão de Atenas e o medo que isso incutiu em Esparta que tornaram a guerra que eu acabei de referir inevitável, obviamente entre essas duas cidades-estados gregas. Pois, segundo ele, em essência, quando uma potência emergente ameaça suplantar uma potência estabelecida, o risco de conflito é sempre iminente. Se isso ainda não te faz sentido, vamos transpor então a lógica de Tucídides para o Brasil de hoje e assim entender melhor essa teoria. Em nosso cenário atual, será que é possível identificar quem seriam as potências em jogo? Eu acredito que sim. De um lado, vemos o populismo da ultradireita, que, impulsionado por uma base fervorosa, busca reconfigurar o panorama político e social. Ela se apresenta como uma força emergente, questionando a ordem estabelecida, desafiando as normas e, por vezes, a própria legalidade. Do outro lado, temos então as instituições democráticas do Estado brasileiro, representadas nesse contexto pelo glorioso Supremo Tribunal Federal. E essas são as potências estabelecidas como guardiãs, obviamente, da Constituição e anteparos da contra-ruptura. Sua atuação, pelo menos em tese, deve ser pautada pela lei e para buscar garantir a estabilidade e a soberania do Estado democrático de direito aqui no país. A armadilha de Tucídides, portanto, não é apenas sobre guerra, é sobre a tensão inerente quando a ascensão de uma força desafia a ordem pré-estabelecida. No Brasil, essa tensão se manifesta entre um populismo que aspira um poder absoluto e as instituições que buscam conter seus excessos em nome da Constituição. O embate é complexo, com paixões e convicções profundas de ambos os lados. Mas a questão central permanece: como evitar que essa armadilha nos leve a um precipício, a uma ruptura que comprometa o futuro da nossa nação? A história tem mostrado que isso é uma armadilha própria de regimes democráticos abertos que, em razão tão somente da sua existência, acabam mesmo facilitando a condução de políticos populistas ao poder, que agindo apenas para cumprir suas agendas e da mesma forma para encobri-las, agradam pessoas que não têm ideia do alcance de certas decisões, indo adiante com posturas estratégicas que inevitavelmente acabam causando não somente a sua derrota, mas a derrocada de todo um sistema.
A história de Tucídides nos lembra que o medo, a honra e o interesse são sim motores da ação humana, mas que precisamos transcender esses impulsos primitivos que neste momento parece mais uma vez terem sido aflorados, para que obviamente possamos evoluir. Faz algum tempo que eu tenho visto muitos bons homens e também mulheres serem seduzidos por discursos fáceis, mas com consequências desastrosas. E isso tem me preocupado muito. Entre nós brasileiros, que vivemos sob um mesmo céu e envoltos em uma mesma bandeira, não pode haver inimigos. O vídeo de hoje é para te conclamar, para que você pense comigo e reflita de forma empática e entenda que líderes políticos não são a fonte inesgotável de sapiência, bravura e honradez que, por vezes, alguns acreditam que são. São homens de carne e osso que possuem ambições, limitações e sempre propícios a erros, algo inclusive próprio da sua condição humana. E desse ponto, eu humildemente espero que a sabedoria dos nossos antepassados que ergueram essa nação ilumine o caminho de todos. Que a soberania da lei e a força da nossa união seja o farol a guiar-nos para além dessa armadilha. Que a democracia, que todos e todos os seus desafios, seja a eterna promessa de que o futuro será construído pela força, não pela força brutal ou pela voz de um só, mas pelo diálogo, pelo respeito e pela incessante busca por uma nação justa e livre para todos. É na harmonia das diferenças que resiste a verdadeira e indestrutível força de um povo. Você não acha? Me fala nos comentários qual é a tua opinião. Eu vou adorar saber o que você pensa a respeito, mas, como eu sempre digo, vá com calma, sempre tem uma criança vendo. Então, se você gostou do conteúdo, aproveita e te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, curte e compartilha esse vídeo, que a família agradece. Até o próximo, um grande abraço, valeu!